mentes mais brilhantes da minha geração destruídas pela loucura. Famintas, histéricas, nuas, arrastarem-se na aurora pelas ruas em busca de uma dose feroz. Lá vem a boia do pessoal, arroz duro, feijão sem sal, e mais atrás vem as funcionárias, que são umas grandes ordinárias. Era jovens que vinha do juizado de menores para a gente, que era filho de paciente, crescia lá, aos 18 anos voltava para o Juqueri. Ela se agrupava e cantava para nós. Antes de ser um hospício, o Juqueri era um vale sagrado. Ali viviam povos indígenas como os Guaianazes e Tupiniquins. Eles chamavam aquela região de Yuqueri, palavra tupi que significa o espinheiro que dorme, plantinha mais comumente conhecida como dorme-maria, que ao toque humano descuidado se fecha e só volta a exibir suas folhas quando já não há mais ameaças. Com a chegada dos selvagens colonizadores, as aldeias foram expulsas. A região virou fazenda e o isolamento do vale acabou atraindo outro tipo de ocupação, o manicômio. Em 1898, o psiquiatra Francisco Franco da Rocha fundou o Hospício do Juqueri, acreditando supostamente num tratamento humano e agrícola para pessoas com transtornos mentais. Mas o sonho virou pesadelo. Milhares de pessoas, pobres, abandonadas, rejeitadas, até quem não era doente, milhares de pessoas foram internadas e esquecidas. O Juqueri virou um símbolo de exclusão e dor, e assim como a planta, se fechou para o mundo exterior. Eu comecei numa colônia, né? Primeiro num pavilhão. Esse pavilhão tinha 800 pacientes. Chegava de manhã, tinha paciente dormindo no chão. E era uma coisa muito triste de se ver, porque não tinha vaga. Aí foi distribuído e eu fui com um grupo para a terceira colônia. Lá a gente conheceu muitos pacientes. Lá eu trabalhei 5, 6 anos. E tem histórias muito curiosas. Um paciente que ia para a rotunda. Antigamente, os rebeldes que brigavam muito tinham um quarto forte. Uma coisa triste também. Tinha uma que sumiu o rádio. Um rádio pequeno de uma outra paciente. E todo mundo acusou ela. E ela quebrou o pau com todo mundo e foi parar na rotunda. Um dia nós passando pela rotunda, que a gente ia todo dia levar comida, a gente escutou o rádio. Aonde que ela enfiou esse rádio, a gente só imagina, né? Eu tinha 4 anos, 1955. Aí eu mudei para cá, depois de... eu voltei a ser funcionário, voltei para o Juqueri, ganhei uma casa lá, morei 18 anos lá. Melhor lugar para se morar era no Juqueri. Era uma família, né? Tinha, na minha época, tinha 17 mil pacientes lá. Tinha. E muitos pacientes faz parte da vida da gente, né? Muitos marcou. Tinha paciente que eles tinham horta, né? Tinha chácara. O Juqueri era independente, ele tinha creme de porcos, carne para os pacientes. Vaca, matava boi lá mesmo. Tinha a fabricação de remédio, que era a farmácia, saboaria, que fazia sabão, cochoaria, que fazia os colchão. Eles eram independentes do Juqueri. Ali tinha muita história. Eu tinha uma que chamava Júlia, que ela falava, e eu acredito que ela era companheira do Luz Vermelha. Eles roubavam para dar para os pobres. Mas ela era muito procurada em São Paulo e ninguém achava. E ela contava para nós, né, que tinha uma investigadora que foi chegando perto dela, vestida de mendigo, pedia comida, pedia roupa. Foi muito tempo até que a amizade se tornou maior e um dia ela falou que não tinha onde dormir, estava muito frio. A Júlia chamou ela para dormir no apartamento dela. E não era que essa mulher era uma investigadora. Naquele dia pegou a Júlia e foi para a cadeia e ela foi parar no Juqueri depois, do manicômio. Gente melhor, mais boazinha, mais comunicativa,
que tinha dom para pintura, para fazer boneca, para fazer crochê. Aí elas saíam cedo, iam para a laborterapia, que se chama, e voltava só à tarde. Tinha assim. Naquela época do Juqueri, muitos anos atrás, era assim. Bastava uma pessoa em São Paulo beber, cair na calçada, traziam para o Juqueri. Aí a pessoa chegava e falava, não, eu sou fulano de tal. Injeção, injeção, injeção. Chamava essa injeção, ela tinha um nome. Deixar a pessoa atrapalhada. É na Tensol depois. Até a pessoa provar quem era, ficava anos preso. Teve um paciente que trabalhou na nossa casa lá, seu Paulo. Ele falou, eu sou marinheiro. Mas eu estava de folga, vim para São Paulo e bebi. Pegaram de fogo, trouxeram para o Juqueri. Eu falei, eu sou marinheiro. Injeção nele. Eu sou marinheiro, injeção nele. Aí ele estava trabalhando na minha casa, ele estava na 6ª colônia. Ele foi juntando dinheirinho, juntando, ele falou, qualquer hora eu vou fugir, vou provar. E fugiu. Passado um ano ele voltou, com todos os papéis, com todos os processos dele, era mesmo marinheiro. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Um dos episódios que mais marcou o Juqueri e ajudou na superlotação do manicômio foi a ditadura militar. Pacientes eram frequentemente internados sem justificativa clínica, tratados como inimigos do regime e usados como instrumento de controle social. Procedimentos médicos e experimentos eram aplicados sem consentimento, enquanto o isolamento e a violência reforçavam o estigma da saúde mental, transformando o hospital em um reflexo da opressão política da época. O que se passou nas paredes do Juqueri durante a ditadura é uma alerta sobre os abusos do poder quando a saúde e a liberdade são tratadas como inimigas do Estado. Os picos de superlotação, né, se deram em 2 períodos bastante complicados da nossa história, que foi primeiro a Era Vargas, que foi um período ditatorial de exceção, né, em grande parte dele, e depois na ditadura civil-militar, que durou de 1964 até 85, sendo que o final da ditadura civil-militar, coincidiu com o início do processo de desativação do Juqueri. Uma relação um pouco também com a história da própria instituição, porque quanto mais a gente tenta entrar, mais o local se fecha. O manicômio judiciário, são parentes, né, foi fundado nos anos 30, em 1933, por um sucessor do Dr. Franco da Rocha, que foi Antônio Carlos Pacheco e Silva, que além de ter essa preocupação higienista, ele também era eugenista. A gente falando de 1933, é o início lá na Europa, na Alemanha, da ascensão daquela corrente política, né, que culminou na Segunda Guerra Mundial, e a gente sabe muito bem o que aconteceu lá, né, aquela história de campo de concentração e tal, né. Tanto que se a gente pega uma imagem do Juqueri de qualquer época, em preto e branco, por exemplo, uma foto de um campo de concentração na Polônia, e a gente não coloca a legenda, a gente não sabe se é Juqueri, se é campo de concentração ou é uma outra instituição psiquiátrica aqui no Brasil. Não à toa a gente tem o quê? O Holocausto Brasileiro, o livro da Daniela Arbex, que é premiadíssimo, né? O Antônio Carlos Pacheco e Silva, inclusive, trocava correspondências com os médicos da Alemanha nazista. Isso tá documentado e etc. Né? Ele tinha ele pensava, né, dessa forma eugenista também, de não se misturar raças mais fracas com raças mais fortes, para não enfraquecer a raça brasileira, por exemplo. Então o Juqueri está fundado nesses 2 pilares, né, de eugenia e de higienismo social, infelizmente. Né? Esse foi um dos grandes problemas, além da superlotação do Juqueri, de depois chegar num ponto que toda pessoa que precisava de cuidado e atenção era tratada do mesmo jeito. Então por isso que a gente tem que conhecer a nossa história para não repetir os equívocos. E nessa questão de não conhecer a nossa história, e até a confusão que eu falei do livro, sobre os títulos dos 2 livros serem o maior ou um dos maiores, é porque a gente não tem um número exato de quantos pacientes o Juqueri teve, quantos morreram lá dentro, né? Só para dar um exemplo, teve um incêndio em 2005 que queimou os prontuários dos pacientes que passaram por lá
de 1952 até 2005. Claro que tem como se resgatar cópias desses prontuários, mas é uma tarefa muito complicada, né? Tem até um professor da Unifesp que fez um trabalho de resgate desses prontuários. Ele tem um número um pouco mais preciso, mas mesmo assim muita coisa se perdeu nesse incêndio, né? Que não foram só os prontuários, mas foram estudos de caso, a própria biblioteca pegou fogo, né? E tinha livros lá que talvez não existam em lugar nenhum, né? Tinha a história da carta do Freud, que mandou para o Osório César, né? O Osório César foi um médico que trabalhou no Juqueri e dá nome para o museu, né? O Museu de Arte Osório César. E ele tinha um viés um pouco diferente do Dr. Franco da Rocha e do próprio Pacheco e Silva. Ele acreditava na arte como tratamento. Não é à toa que ele reuniu uma vasta coleção de pintura e escultura e hoje parte dele está no museu, né? Mas noticiou-se logo depois do incêndio, que foi em dezembro de 2005, que essa carta teria sido consumida pelo fogo do incêndio. Mas acharam depois. E aí, claro, a carta é importante, tem um valor documental muito grande, mas quando você lê a carta, você vê que ela é só parte de um todo. E Juqueri também o que é? Uma plantinha que está na beira desse rio, que se você toca nela, ela se fecha, né? Ela tem umas folhinhas bem pequenininhas e ela se fecha. Que tem uma relação um pouco também com a história da própria instituição. Porque quanto mais a gente tenta entrar, mais o local se fecha. Os dias no manicômio não eram fáceis, mas alguns dos pacientes podiam contar com uma salvação: a arte. O uso da arte-terapia no tratamento dos internos do Hospício Juqueri é mencionado com frequência em relatos e registros históricos. Mais do que uma simples atividade, a arte representava uma forma de libertação, um respiro em meio ao confinamento, uma maneira de expressar o que lhes era negado. Ali nasciam fragmentos de humanidade, obras que revelavam angústias, sonhos e memórias, mas também resistência e sensibilidade, tirando os internos do papel de vítimas da sociedade e colocando-os como protagonistas de suas próprias histórias. Dona Rosa passou a maior parte da vida institucionalizada. Diagnosticada com esquizofrenia, viveu alguns anos no Juqueri. Após o encerramento das atividades do hospital, passou a viver em uma casa de repouso em Francisco Morato, cidade vizinha ao hospício, onde ela praticava uma das coisas que mais amava: a arte. Eu me chamo Daniele de Almeida, eu sou psicóloga. Atualmente eu atuo como psicóloga aqui na ILPI, Associação Amigos do Coração de Jesus a Serviço da Vida. Sou pós-graduanda em Neuropsicologia, Gerontologia e ABA. E também sou conselheira municipal de assistência social e da pessoa idosa de Francisco Morato. A Dona Rosa, nós recebemos aqui ela no início de 2024. Atualmente, eu sou a psicóloga que acompanha o caso dela aqui na instituição. Bem, a Dona Rosa, ela é natural de Minas, né? Ela veio para São Paulo nova, trabalhou em vários lugares, não teve relacionamentos, né? Morava com uma família aqui em São Paulo e por volta dos 30 anos de idade, ela veio para Francisco Morato. E aí ela começou a trabalhar em algumas creches como cozinheira. Nesse período, começaram a observar alguns comportamentos diferentes, como delírio de grandeza e outros aspectos. E aí a família interviu, né? E foi buscar o tratamento para Dona Rosa quando ela foi diagnosticada aí com esquizofrenia. E é uma doença, um transtorno, na verdade, né, que é hereditário, já é de família. A Dona Rosa, ela ainda se confunde muito com a história dela, né? Ela às vezes não reconhece os irmãos como sendo pessoas, né, familiares consanguíneas aí. Ela reconhece eles como se fosse de consideração, mas é uma pessoa amigável, uma pessoa doce e participa bastante de atividades aqui com a gente. Segundo alguns relatos dela, ela fazia parte
dentro do complexo, né, existia um pavilhão chamado escola ou era arte, algo assim. E dentro deste pavilhão ela passou a fazer algumas atividades, né, como crochê, artesanatos e etc. Devido à condição dela, né, devido ao transtorno dela, ainda hoje ela não consegue compreender que ela estava lá para um tratamento. Ela entende que ela chegou lá para um tratamento. Quando ela começou a se aprofundar, entrar com as TOs, fazendo algumas atividades, eles pegavam essas atividades, que eram bolsas de crochê, capas de almofada, e levavam para vender na feira, né, do centro de Franco da Rocha, desculpa. E aí ela entendia que ele estava trabalhando ali também, né? Diferente de outros relatos que nós ouvimos por aí, a Rosa ela traz muito que ela trabalhava, que ela era muito bem recebida pelas terapeutas, né? Ela teve uma vivência relativamente curta no Juqueri. Mas dentro deste período, a arte-terapia que foi auxiliando ela para ter a alta também. A arte-terapia ela tem diversos benefícios, né? Mas um deles é principalmente aí para a pessoa se organizar internamente, reduz, né, a ansiedade. Basicamente, ele vai ajudar muito a pessoa a entender esses fragmentos de si e se completar para aí ter uma relação melhor com o mundo. Fora que a arte-terapia, ela traz muita questão da expressão lúdica. Então, existem muitas coisas que, às vezes, verbalmente, a pessoa não consegue estar ali expressando, e de forma, na arte, as questões subconscientes ou até mesmo esses fragmentos, eles conseguem estar expressando de uma forma mais clara e melhor. E aí, consecutivamente, consegue se relacionar melhor socialmente. Aqui, por ser uma instituição de longa permanência para idosos, eles ainda saem, ainda têm contato com a sociedade, né? Vem muitos voluntários, nós também levamos eles a algumas ações fora da instituição, mas mesmo assim, são 24 horas, vários dias do ano dentro de uma instituição. Então, quando nós trazemos a questão da arte-terapia, aqui é muito forte, principalmente a questão do crochê, do tricô e da pintura. E ajuda muito, né? Reduzir a ansiedade por estar, né, em um local no qual não tem mais tanta socialização diária, externa, né? Entre outros fatores. E sim, a Rosa, por exemplo, ela faz ainda o uso muito do crochê, né? Então, ela gosta de fazer umas bolsinhas pequenininhas, assim, de crochê, que ela produz aqui com a gente. Fiquei até 2004. Entendi. Parei na prefeitura, 92, fiquei até 2004 trabalhando lá no Juqueri. Ficava lá trabalhando. Eu fiquei trabalhando lá, trabalhando, não é internado, não ficava internado, não ficava na casa da família. De 92, saí da prefeitura em 92, até 2004, dá assim 12 anos. E o que a senhora fazia lá? Aí eu fazia quadro, pintar com a mão, eu pinto quadro com a mão, fazia forro crochê. Aí eu fazia tela para almofada sofá. Olha! E esses Até materiais você enfeitava lá? Não, aí é o pessoal da TO que comprava tudo. Ah, eles compravam. O pessoal da TO. Que legal. Você acha que esse material de artesanato te ajudou de alguma forma? Ajudou, consegui a podoria. Hoje eu ganhei 1.400. Era tela de lã, fedidinha de lã. A gente enfiava a lã na agulha e ia assim costurando a tela. Entendi. Até ficar colorido. Aí tinha que fazer colorido, cada lã de uma cor. Você se sentia bem fazendo isso? Não sentia bem que eu tô bem hoje. Como que eram as manhãs por lá? Era bom, mas a comida de lá, beleza. A comida, o café, o pão. Lá tem padaria. O pão de lá, nossa, é uma delícia o pão de lá, o pão de sal de lá. É uma delícia. Fechou agora, né, o Juqueri?
Eu vi falar na televisão que ia fechar. Fechou. Fechou, né? Ninguém consultou mais, não? Porque o pavilhão que a senhora ficava, me parece então que era um pavilhão tranquilo, né? Era. Era um pavilhão tranquilo. Meu nome é Claudineia, sou professora de artes, né? E quando eu vim aqui com o convite da casa, foi para trabalhar um pouquinho separado com cada um, né? A Rosa, ela é uma pessoa que gosta de trabalhos manuais, ela gosta de costurar, então nós trazíamos o fuxico para ela, porque ela gosta muito de detalhes e ela gosta de cores. E como ela lembra muito da infância dela, às vezes, a boneca de pano trouxe para ela essa arte mais emotiva. Então a gente trabalha muito com coordenação motora com ela. A Rosa se identifica muito, né? Ela gosta do povo dela, né? Então a gente trabalha assim a cor da pele, o cabelo, porque ela gosta muito de fazer crochê. O fuxico para ela deu muito certo. O bordado também, devagarinho, aqui na casa, a gente tem introduzido, por quê? Porque ajuda no raciocínio, na coordenação motora, no pareamento de cores. Então, assim, conosco, a Rosa se deu muito bem com o trabalho manual. E a gente tenta fazer isso, né, com ela, trazer para ela que deixar ela livre para curtir a arte dela. Ela gosta muito de enrolar a lã nos dedinhos e dizer que o cabelo dela é parecido. Então a Rosa conosco assim nos trouxe muita alegria de trabalhar com ela. Aí acalma ela também, porque ela é uma pessoa calma já, né? Ela gosta de jogar, ela gosta do bingo, ela gosta de dançar, músicas antigas, Tim Maia. Então é isso que a gente tenta trabalhar com ela, né? Individualidade. Ela gosta mais de trabalhar sozinha. Então, eu deixo com ela às vezes uma semana, depois eu pego, deixo no quartinho dela, na bolsinha dela, aí ela já me entrega tudo prontinho para fazer, trabalhar primavera, trabalhar cores. Então, esse é o da Cidinha. A Cidinha lá, muito boa. E tem quantos anos tem, Cidinha? 82. Cidinha gosta de vermelho e azul, então o caderno dela a gente já conhece, porque tem sempre vermelho e azul. Conceição a mesma coisa, é uma senhora que já gosta de desenhar também. Então, e aí a gente trabalha com caderno de desenho, umas gostam de brilho, a gente traz glitter, o que tem a gente trabalha. Dona Tereza. Olha a Dona Tereza. Dona Tereza também gosta de pintar. É. O problema é que eu tenho. É pressão, sobe e desce. É que tá na hora da comida, mas... Agora é a hora do lanche, né? Aí o pessoal tá servindo um alimento agora, mas tem a Neide aqui também, que gosta de pintar, a mesa dos artistas. Cadê ela? Isso. Diz vamos disfarçar. Finge que eu tô a Rosa. Depois eu converso lá na mesa e a gente interage. Ô Rosa, eu tô falando com ela aqui que lá no passado você fazia muita... Não é que ela fala flor? Ah, sim. Florzinha de enfeite. De enfeite. Ela, ó, essa daqui é minha amiga. Aí eu tô falando pra ela que você gosta dessa... Fazia muito. A arte salva e molda o mundo. É o gesto mais antigo da humanidade, anterior ao fogo, anterior à palavra. Desde as primeiras marcas em pedra, o ser humano busca compreender a si mesmo através da criação. Hoje, o manicômio Juqueri já não funciona, mas suas memórias resistem nas obras preservadas no Museu Osório César, um espaço de lembrança e de vida. Cada pintura, cada escultura é um testemunho de que a arte cura, liberta e nunca deixa o passado ser esquecido. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho dessas obras do Museu de Arte Osório César. Logo na entrada da exposição, nós encontramos duas obras muito importantes para a história do Juqueri, da história da arte do Juqueri. A primeira é essa escultura, que é atribuída à artista Tarsila do Amaral. É uma obra que está sendo estudada para ser averiguado se de fato foi produzida pela Tarsila. A Tarsila e o Osório César, eles tiveram um relacionamento amoroso na década de 20 e no início da década de 30. Eles chegaram a viajar para a Europa juntos, então eles tinham uma troca amorosa, mas também intelectual e artística. E o Osório César é esse médico e crítico de arte
que promoveu e estudou as obras do Juqueri. Ele foi diretor de escolas de arte dentro do Juqueri, incentivou a produção desse acervo. Então, muito do que nós temos produzido é por conta do trabalho dele, por conta dele incentivar que os pacientes produzissem artes no ambiente hospitalar. E ao lado nós temos a obra do artista que mais produziu dentro do Juqueri, que é o Ubirajara. O Ubirajara eu tenho um carinho especial porque ele faz parte da minha pesquisa também de doutorado e ele tratou de muitos temas dentro do Juqueri. Ele tratava de temas políticos, filosóficos e até sobre o próprio fazer artístico. E essa obra retrata um sonho que ele tinha constantemente no hospital. Que sonho que era esse? Ele sonhava que o museu, que já existia na década de 80, acabava sofrendo um incêndio. Tanto que a obra chama Incêndio do Museu Dr. Osório César, que era o nome da época. E, de fato, acontece um incêndio no Hospital Psiquiátrico do Juqueri. Um incêndio que não afeta o museu, mas afeta o prédio central. Então, muitos visitantes indagam se o Ubirajara teve uma premonição, se ele estava adivinhando que essa tragédia ia acontecer. Mas também pode ser o simples fato de que o Ubirajara tinha uma reflexão crítica aguda sobre a realidade que estava presente no momento em que ele atuava no hospital como artista. Então ele trazia também os medos, os anseios que ele percebia, né, de notar a necessidade talvez de preservação desse espaço, etc. Ele lutava muito pelo próprio museu. Aqui nós podemos observar 3 obras que retratam o museu na década de 80. E é bem interessante que cada paciente, né, cada artista que estava no ateliê tinha o seu estilo artístico. Então, é o mesmo espaço, que foi muito importante para esses artistas, mas cada um traz o seu olhar, a sua perspectiva sobre o fazer artístico. Aqui também temos, além da própria escultura do Osório César, uma escultura que retrata o Franco da Rocha, que foi o primeiro diretor do Juqueri e que depois vai dar nome à própria cidade. Essas obras, para nós, é bem interessante, porque não são as obras que as pessoas imaginam quando entram dentro de um hospital psiquiátrico, né? Que são obras que retratam o Japão. Nós temos muitos artistas de origem japonesa e que eles trazem muito da cultura do seu país natal, nas vestimentas, nos objetos, nas próprias paisagens, né? Então temos aqui o Yotiro Akaba, que é um desses artistas, que já na década de 30 já produzia obras dentro do Juqueri, retratando essas imagens. Ele retrata portos, navios, barcos. E deste lado, a Masayo Seta, que também é uma artista que trata dessa temática. Essa obra, por exemplo, é bem interessante porque ela retrata uma figura feminina dançando. E pelo que nós sabemos, com alguns pesquisadores, o que está escrito é uma letra de uma música, né? Então retrata um pouco. E uma música que fala sobre voltar para casa, né? Então muitos dos nossos artistas tinham esse desejo de voltar para casa, né? No caso dela, uma casa que estava muito distante. E aqui nós voltamos novamente ao Ubirajara, que tem uma produção chamada Volta para Casa, né? Novamente fazendo até uma ligação com a obra da Masayo. O Ubirajara, ele teve a oportunidade de voltar para casa, mas ele acabou não conseguindo consolidar esse desejo, né, de realmente morar fora do Juqueri. Então ele acaba retornando para o hospital. Então muitas vezes, né, nós indagamos se essa obra é sobre voltar para a casa dele ou se é voltar para o próprio Juqueri, que acabou se tornando uma casa para ele. Essa outra obra, que também é do Ubirajara, é muito interessante, ela chama Passado, Presente e Futuro, né? Então o Ubirajara retrata um objeto que é muito semelhante a um trem, próximo a um rio, né, que também nós podemos fazer tanta relação com o trem de Franco da Rocha como o próprio rio Juqueri, né? E aí tem essa figura que está próxima de uma porta. Então talvez ela também faça referência a essa vontade de ir embora, de sair de um ambiente muito fechado e ir viver na sociedade. O passado e o presente se unem para criar o inevitável, o futuro. O passado conturbado do Juqueri foi marcado por dor, lágrimas e sangue, mas também por luta, resiliência e criação.
Às vezes pode parecer impossível, mas é necessário para o ser humano se esforçar para ver a beleza no que é feio, a esperança no desespero e a possibilidade de criar novos rumos, mesmo quando tudo parece destruído. Já vimos o passado e o presente da instituição e da região que nasceu em seu entorno, mas o tempo não para e o futuro não tarda. Por isso, os moradores da região do Juqueri seguem organizando maneiras de discutir, lembrar e melhorar a história do local, usando da arte e memória para criar um novo caminho às novas gerações que vêm por aí. O meu nome é Elton Ribeiro, eu sou historiador da arte, pesquisador e estou desenvolvendo um projeto de pesquisa chamado A Terceira Margem do Rio Juqueri. Eu coordeno esse projeto junto com a Mari Moura e com a Flávia Melnick, os três por um coletivo que criamos chamado Canoa em Curso. Tanto o nome do coletivo quanto o nome do projeto tem como referência o conto do Guimarães Rosa chamado A Terceira Margem do Rio. Então Guimarães, que foi escritor, médico e diplomata, num cruzamento que é um tripé do projeto, que é pensar arte, saúde e direitos. Então, num caminho de pensar futuros a partir do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, futuros como ateliê de arte, futuros que remetem a um passado de ateliê de arte no Juqueri, com a atuação do médico e crítico de arte Osório César, e da atuação da professora Heloísa Ferraz com o ateliê de arte do Museu Osório César. Então, é falar sobre um passado para pensar um futuro. E um futuro que remete a uma lacuna. Pensar um acervo no Juqueri com mais de 8.000 obras, entre pinturas em tela, desenhos em papel, esculturas, cerâmicas, que fazem parte do acervo do Museu de Arte Osório César e de um museu que foi reaberto em 2020 sem o ateliê. Então é pegar essa lacuna para pensar um novo ateliê de arte no Juqueri sobre arte e saúde mental, a exemplo de ateliês que existem, como o Ateliê Gaia no Museu Bispo do Rosário, a exemplos do Living Museum, de uma rede de ateliês que remetem às questões de saúde mental. Fizemos o recorte de Franco da Rocha por ser a sede do Juqueri e de pensar toda essa história de ateliês no Juqueri e a própria lacuna de um ateliê no Museu de Arte Osório César e o quanto esse ateliê pode ser independente e parceiro também dessa instituição ou pode acontecer de forma independente. Então, no projeto, tínhamos as visitas, esses diálogos e também colocamos dentro do projeto um ciclo de formação pública que nomeamos de Na Beirada do Rio Juqueri, justamente porque dentro do conto do Guimarães Rosa, o filho espera por vezes o pai na beirada do rio para ter diálogo com ele, para levar comida, para esse pai que escolheu ficar dentro de uma canoa. Então, esse é um grande diferencial da arte nesses espaços de saúde. Então, a arte como expressão, a arte que por vezes é utilizada como terapia, mas também o quanto a arte pode permitir uma autonomia dos sujeitos para expressar subjetividades, para expressar suas emoções e contribuir no processo de organização interna. O quanto se colocar como artista também é uma forma de se repensar, se redesenhar e se reapresentar. Então, temos o caso do Birajara Ferreira Braga, que é uma artista que foi paciente do Juqueri, que ele inclusive construiu uma obra na qual ele colocou como título Artistas Pacientes. Então, ele primeiro coloca que é artista, para depois colocar que é paciente. Então, no lugar de que é mais importante ser artista do que paciente. E o quanto temos que repensar também isso, de é o artista louco, ou por que não simplesmente artista, e entender que o tratamento psiquiátrico é uma parte da vida da pessoa e não é o todo. Assim como refletir sobre artistas que foram pacientes do Juqueri, tem muitas obras no acervo do Museu de Arte Osório César. Refletir sobre esses artistas, sobretudo sobre o artista, sobre a obra, como é o caso de Aurora Cursinho dos Santos, refletir sobre essas obras do que simplesmente focar na condição de saúde da pessoa, do que tentar entender qual era o diagnóstico da pessoa. Né? Essa é uma parte, pode ajudar a compreender como foi esse processo de criação, mas não é tudo. Como tentar acessar a vida da pessoa, como tentar entender esse espaço onde ela estava criando. Isso serve para qualquer artista de Franco da Rocha, para pensar sobre o seu processo de criação. E qual artista de Franco da Rocha não é também permeado ou afetado de forma direta ou indireta pelo Juqueri? Então é refletir sobre tudo isso, como que esses artistas dialogam, estão criando no contemporâneo, mesmo sem passar por um acompanhamento psiquiátrico, mas que estão dialogando com quem esteve dentro do Juqueri, que tem algum familiar que trabalhou no Juqueri durante muitos anos, ou algum familiar que passou por algum tratamento dentro do hospital psiquiátrico. Então são questões muito sensíveis que a gente tenta acessar
e que ao mesmo tempo elas são muito potentes para entender a realidade particular dessa cidade, de entender esse território e de entender também a identidade que Franco da Rocha tem. Uma identidade que se fecha em si, justamente porque o médico Franco da Rocha, que idealizou o hospital, dá nome à cidade. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta, que é: qual é o legado do presente? Qual o legado que queremos deixar para pensar num futuro próximo ou num futuro um tanto distante?